é que você viu esse lance que, pô, veio à tona com os nossos colegas da ESPN lá? Porque também vem num momento muito sobre isso, né? Que é até que ponto os direitos de transmissão se misturam com os interesses Cara, jornalísticos eu tive e tudo duas mais. conversas sérias com o Jomir, meu tio, Pai do Mauro. pai do Mauro, sobre Saudoso. profissão. Uma foi aos 17 para 18 anos, 18 anos já tinha entrado na faculdade de jornalismo. Ele tinha me levado para Nova York para comemorar. A gente estava almoçando num restaurante, Smith Smolensk. Olha que da hora. Foi a única vez que ele falou sobre profissão comigo. Até então, que foi muito legal da partida. Na verdade, ele tinha um dia conversado comigo. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos, o irmão dele. A mulher dele é irmã da minha mãe. Então são dois irmãos com as duas irmãs. Então a gente sempre foi muito unido, muito junto. E a gente conversando, e ali foi meio que serviu para ele também desabafar da morte do irmão dele, que ele sentia muito. E ele me abraçou como pai desde então, desde os 15 anos. E foi muito legal porque a gente conversou muito sobre várias coisas. E entre elas, ele falou para mim uma frase que eu não me esqueço. Ele falou assim: você quer ser jornalista de esporte? Eu falei, eu acho que sim. Eu adoro esporte desde pequeno e tal. Ele falou, mas você quer ser jornalista ou comentarista esportivo? Eu falei, como assim? Não, como o Mauro. O Mauro nessa época já era. O Mauro começou a carreira como repórter, produtor na Band, durante um tempo do Crítica e Autocrítica, que era um programa de política. Foi repórter de política por alguns anos, na Folha da Tarde. E aí na Copa de 90, chamaram ele para ter uma coluna de esporte, de futebol. A 2 toques que ele teve durante muitos anos lá. E aí ele foi enveredando pro esporte, foi parar depois na Rádio Gazeta e TV Gazeta, isso em 92, que era a época que eu tava com 12 para 13, e eu comecei a acompanhar o Mauro. Até o programa dele que viralizou agora com o Tele Santana. Sim, aquele com o Tele que voltou e tal. E novão, mano. Cabeludo. Cabelos originais dele, ainda originais. Já recalchutados, porém originais, igual o meu, assim. Mas aí o que acontece? O Mauro, naquela época, eu acompanhava muito ele. E o Jomir virou pra mim e falou assim, não, porque é o seguinte, se você quiser ser jornalista, descobrir história, ser repórter investigativo e tudo, você tem que trabalhar em jornal ou revista. Era o que existia na época, né? Estamos falando de 1998. 97 para 98. Se você quer ser um comentarista esportivo, você vai trabalhar com entretenimento. A TV é sócia do futebol. Então, se você é um jornalista trabalhando na TV, entenda que ela é sócia do futebol. Foi minha primeira aula de marketing esportivo na prática. Caralho, velho. Foda. A TV é sócia do futebol. E como TV, você tem que entender onde você está ali. Como jornalista que está trabalhando na TV, eu lembro até hoje, quando o Sport TV me chamou para participar pela primeira vez do Seleção Sport TV, em 2015, tinha grandes amigos que estavam trabalhando lá, me ligaram, você pode vir hoje participar do programa? Que dia foi? O dia que o Marinho foi preso. Eu falei, posso? Tem certeza? Não, queremos. Já era o início de mudança da Globo em alguns quesitos. Aí a gente fiz um programa, pediram para ir outro. Aí a gente foi fazer um contrato de participação, era só pela seleção, não tinha mais nada além disso e tal. Eu falei, gente, só para entender uma coisa. Seja o Eric que você é, não tem problema. Pode falar nome de marca, pode falar de patrocínio. A gente precisa trazer essa discussão para dentro do Sport TV. Deu merda. Não deu nenhum. Não, cara. Problema zero o tempo inteiro. Aquele mito, a Globo não deixa falar. A Globo já tinha percebido, já tinha noticiado, e eles já tinham até identificado em mim alguém que sabia falar disso com certa propriedade. Não, mas mesmo essa questão que você falou do Joemir falar que o futebol é sócio. Mas, cara, não fica feio pra empresa ali que, mesmo transmitindo, sendo assim, sócia, também faz jornalismo, falar... Eu acho que aí vão vários pontos. É difícil falar não estando dentro e vivenciado a situação.
Porque eu, como dono da máquina do esporte, já tive situação que eu tive que, galera, pega leve nessa história porque tem interesse comercial, né? Não, se estiver coberto de razão, correto e tudo mais, vai. Eu tenho uma premissa e é minha, e eu levo para a empresa que eu trabalho e para os lugares onde eu falo, e falei aqui já hoje, brinquei 1 ou 2, 3 vezes, Rodolfo já trabalhou diretamente comigo, sabe um pouco disso, é assim, primeiro, eu sempre falo, se a gente vai bater, esteja certo do que está sendo batido. Bater só por bater, para mim, não serve. Você sempre falou isso desde o primeiro dia. Se eu vou criticar, eu tenho que ter começo, meio e fim. Eu tenho que entender onde eu tô, eu tenho que entender do negócio, eu tenho que saber dos elementos, que foi o que eu falei até sobre os presidentes do clube. Vocês perguntaram, mas o presidente não sabe disso? O presidente pode até saber, mas ele tem uma realidade que eu entendo do dia a dia do cara. Ele tem que fechar a conta. O que não vai me deixar de criticá-lo. Eu entendo, mas eu critico. Então, aí a minha função como alguém que trabalha com informação eu não posso só dar a minha informação, só o que eu penso. Eu tenho que tentar olhar o outro lado e falar, por que o cara tomou essa decisão? E aí eu entro nessa questão de, em algum momento... A história é o que eu falo. A história da Piauí, por exemplo, a gente não repercutiu na máquina do esporte, aí, ao meu ver, por um erro da minha equipe de redação. Desculpa, galera. Ponto final. Eu falei num artigo meu de opinião sobre o tema. E a minha discussão foi, até quando a gente não vai levar a sério isso? Porque isso interfere no negócio do futebol como um todo. A indústria do futebol deveria estar preocupada. Como ficou no caso do FIFA Gate. Esse é um micro FIFA Gate nosso. Só que ele não doeu no bolso de ninguém, a não ser da CBF. Teoricamente, o maior prejudicado disso quem é? A CBF. Que ela pega o dinheiro e dá para as federações. Agora, existe algum mecanismo legal que impeça ela de fazer isso? Não. E outra, ela não perdeu dinheiro, né, com essa matéria. Ou perdeu? Não, com a matéria não faz diferença. A matéria não faz diferença. A matéria não faz diferença no sentido assim, a matéria ela traz pro público em geral o que é uma tristeza. É isso. E ela fala, pô... Essa é a CBF. Essa é a CBF. Só que ao mesmo tempo ela cria um problema de imagem. Essa é a CBF. Pra mim, onde tá o problema da CBF hoje? Cara, se eu tivesse lá dentro, eu ia estar pentelhando o Edinaldo de falar, Edinaldo, vamos mexer. Qual é o nosso produto? Seleção brasileira de futebol. Masculina, eu sei que a feminina é importante. A gente tem 2 trabalhos a fazer. Vamos pra masculina por um lado e pra feminina, cara, tem a Copa chegando. Daqui 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, 27. Vai, 2 anos, tá. 2 anos. Mas o botão gira a partir de 2026. Cara, a Copa vai ser aqui, vai ser espetacular. O Brasil ainda tá bem, o Arthur achou o time tá indo bem. A gente tem chance de estar chegando numa semi até final de Copa do Mundo Feminina, cara. Casa. Vai ser uma loucura isso daqui. Vai ser muito legal. A gente vai trazer um novo patamar de gente, de negócio, de tudo. Olha pra isso e traz a notícia positiva aqui pra dentro. Mas tem que mexer. Tem que fazer, tem que querer. Tem que ter alguém ali que ele aceite escutar e vá falar, vamos mexer. Não precisa mexer no dinheiro da federação lá, esquece isso. É duro dizer isso, né? É ser pragmático. Pragmático. É ser pragmático. Mano Menezes aí, arrumando o time. Cara, o time não pode cair. O que você faz? Vamos atacar feito louco? Não, vamos arrumar a casa. Eu falei, Ramon Dias, Eric. Precisamos. Então, Miliano, né, na verdade. Quando você entra nesse íntere do negócio, pô, é óbvio que deveria ser melhor. Ah, claro, várias coisas. Cara, você vai olhar a FIFA, a UEFA, os caras também fazem isso. Ah, o COI também faz isso. Mas existe a agenda positiva, né? Existe um entendimento de que o negócio precisa melhorar como um todo, porque aí você tem mais dinheiro para repartir em todo mundo. Então, eu acho que o maior erro do Edinaldo hoje está sendo não olhar o seguinte. Tá, eu me mantive no poder, agora eu tenho pelo menos uma reeleição mais garantida. Cara, ele tá até 2030 no poder tranquilamente. Então, foca no que precisa ser focado. Ele pode até trazer para ele a organização do Campeonato Brasileiro, cara.
Ele pode trazer a Copa, mas ele tem que botar gente para fazer ali dentro que faça o melhor campeonato possível. Que valorize, que mostre, que isso, que aquilo. Vai embora. E você nem precisa gastar tanto dinheiro com isso. Porque já existe uma gama de gente querendo consumir. Então aí volta para a ESPN. O que eu acho? Não vi o conteúdo inteiro. Conheço as pessoas que estavam lá no programa e sei que elas são extremamente críticas com várias coisas. Talvez do lado da direção da ESPN tenha faltado ser mais maleável, mas talvez seja uma tempestade perfeita para passar recado para a equipe. Então eu acho que tem várias nuances no meio desse jogo, né? O prejuízo de imagem para a ESPN é muito grande. Sempre falo, isso a gente tem que sempre pensar na hora que a gente vai, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Quanto a minha imagem vai se prejudicar numa situação dessas? É algo pelo qual eu precise brigar internamente? Eu tive uma situação uma vez que deu isso na máquina. Eu perdi o meu principal anunciante porque a gente deu uma matéria que contrariava ele. O erro da minha equipe naquele instante foi não obedecer o meu posicionamento de falar, espera porque falta uma ponta a ser amarrada. E eles ficaram bravos que acharam que era uma imposição comercial minha, eles não entenderam o meu lado e publicaram a notícia. A partir do instante que publicou, eu chamei os dois responsáveis na época e falei, agora vocês precisam provar que tudo que vocês disseram aí é verdade, porque eu tô segurando aqui, o pau tá comendo. Eu perdi um anunciante que pagava as contas, eu criei muita inimizade com pessoas poderosas, porque eu falei, eu vou sustentar vocês. Só que vocês precisam sustentar a história. A história só foi se comprovar 2 anos depois, tá? Ela era verdade. Eles estavam certos. Eles estavam certos. E quando ela foi comprovada, o meu antigo anunciante me ligou. Falou, agora eu posso falar sobre o tema. Na época que vocês publicaram, eu não sabia desse tema. Eu falei, eu sei disso. Aí eu falei, só que ao mesmo tempo, eu não poderia, como ele tinha pedido, a cabeça dos meus funcionários. Eu falei, eu como dono e gestor de equipe... Porque se você demite os caras, a imagem da máquina é qual? Virar aqui o meu princípio. O seu princípio. O meu princípio, ali era o meu princípio. Claro. O meu princípio era o seguinte, o meu repórter não está 100% certo, porque ele deixou uma ponta desamarrada. Tá. Esse foi o erro. E eu falei, vocês têm que pegar esse erro e mostrar que ele não é um erro. Falei, vocês faltaram ouvir uma parte e vocês não ouviram. E eu falei que era isso que vocês precisavam fazer. Vocês não me obedeceram. Eu estava fora num evento. Estava fora de São Paulo. Entendo o lado funcionário revoltado com o chefe e dono da empresa. Problema zero com isso. Claro. Eu não guardo nenhum problema em relação a nada disso e tal. Mas aí, o que eu falei? Eu falei, agora vocês vão provar. E daí forjou-se um repórter espetacular que é o Rodrigo Capello. Que foi naquele episódio, o Capello era o repórter. Olha aí. E o Capello teve que se virar. E foi brilhante. E eu falei, eu não vou te ajudar. Você criou um problema, porque vocês não me obedeceram, você vai achar a solução. Se vira. E do outro lado eu tava tomando bronca de Flamengo, Olímpicos, Traffic. Tinha um monte de ponta me dando porrada. Caralho. E eu sustentando. A briga foi para conselho do Flamengo, deu um rolo, era o contrato do Flamengo com a Adidas. A Adidas não respondeu nada, o que eu falei, tá certa a matéria. A Adidas não negou nada, então eu falei, a matéria é essa mesmo, não está errada, mas até ela se fechar vai demorar. Demoraram 2 anos. Aí quando o Flamengo entrou na Adidas, e aí eu falei isso pro Túlio, que era o diretor de marketing da Olímpicos na época, da Vulcabras. Eu falei, cara, eu nunca poderia deixar o meu repórter, eu não poderia desautorizar o meu repórter por ele ter feito uma matéria. Porque eu sabia que ela estava certa. Aí entra o ponto. Eu não sei as internas ali da história toda. Né? É aquilo. A revista Piauí, para mim, fez certo. A matéria está correta. No caso da ESPN, pelo que foi veiculado,
É que eles não sabiam do programa, né? A direção do programa parece que não sabia daquela edição. Tem vários. E tem várias histórias no meio da história. É aquilo, vai ficar várias versões de aí fato. Tem a questão da Série B, tá na ESPN agora. Tem negócios da ESPN com a CBF. Pode ser que o Edinaldo tenha falado, ou você demite os caras ou eu rompo o contrato, e a CBF e a ESPN falou, não vou demitir, eu vou afastar. Mas teve notícia também que o Edinaldo ficou puto com o Galvão também, de ter descido o pau nele na Band. A crítica vai existir. O que a CBF precisa entender o que o Edinaldo precisa entender, não a CBF. A crítica vai existir. Sim. E ele vai precisar saber entender a crítica, absorver a crítica e trabalhar para tentar zerar a crítica. Eu fiz outro dia uma coluna disso na Máquina, eu falei, o Brasil de 2025 lembra para mim o Brasil de 2001. Da questão da CBF. Dentro e fora do campo. A seleção brasileira lembra, dentro e fora do campo, exatamente. Tomara que a gente ganhe o Hexa, seremos Hexa, então. Tomara. A situação é igual. Mal em campo, desordem fora dele, problemas políticos enormes. Na época era a CPI, que estava quase tirando o Ricardo Teixeira do poder. Nosso principal craque fora aí, né? O Ronaldo machucado, o Neymar machucado. Então, assim, tem várias coisas que lembram muito. O grande ponto para mim é como trabalhar para frente. O que o Ricardo Teixeira fez na época? Brasileirão em pontos corridos, fez um monte de coisa, né? Ele fez pontos corridos, mas ele primeiro deu à seleção brasileira, ele não queria o Filipão de técnico. Ele aceitou o Filipão e deu autonomia pro Filipão. Faz do jeito que você quiser. Ele tentou impor o Romário, o Filipão falou, se ele for, eu tô fora. E aí ele aceitou o não ir o Romário. Cara, vocês não lembram que vocês eram moleque. Foi uma comoção, uma briga, uma disputa. Eu tinha 9 anos. Tinha 14 já. Você já lembrava. Foi um pau enorme. Eu tava trabalhando no lance. Chorando. Eu trabalhava na época. Eu já vi. Chorando. Então, assim, foi o Brasil inteiro, as ruas, querendo matar o Filipão. Querendo matar, a família escolar... Tem o vídeo da convocação. Família escolar era um termo jocoso inicialmente. Fechou com a família, quase a panelinha do Filipão e tal. E depois o time é campeão e acaba isso. Mas foi um momento que o Ricardo Teixeira fez isso e na volta ele veio com o Brasileirão em pontos corridos, mais um monte de coisa que tirou ele do foco. E ele meio que entregou assim, vocês queriam isso, então tá aí pra vocês. Você acha que o Edinaldo tá fazendo algo semelhante? Eu acho que o Edinaldo não chegou nessa segunda parte.